Olá, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a constelação familiar. E esse vídeo é um vídeo bem interessante, principalmente para você que nunca se constelou, nunca foi atendido, mas que tem curiosidade e gostaria de entender um pouquinho da onde que veio a constelação, o que que ela fala, tá? E esse vídeo é para explicar um pouco sobre isso. E é um vídeo bem interessante porque você já vai entender, de certa forma, você já vai começar a ser constelado pelas leis que regem essa constelação. Você vai entender até o final do vídeo. Bom, a constelação familiar, ela foi criada e desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. E ele uniu, ele fez a fusão do psicodrama com a psicologia sistêmica para criar a constelação familiar. E essa constelação, ela é baseada nas leis do amor, e são 3 leis que regem essa constelação, né, essa ferramenta. É até interessante eu falar, quando eu falo de ferramenta, né, que ajuda as pessoas, que é o nome que eu dou, né, quando eu preciso explicar, preciso falar o que é a constelação. Algumas pessoas até falam como terapia, e de certa forma eu até entendo a colocação delas, porque a constelação, em muitos momentos, quando você é constelado naquele momento, você entra no processo realmente de uma expansão de consciência e você consegue, quando a gente consegue olhar para uma questão que a gente quer resolver, e quando a gente sabe aonde que está o ponto, fica mais fácil da gente resolver. Então faz parte sim de uma terapia, mas o que a gente diz sobre a constelação é que ela é uma ferramenta, tá bom? Que auxilia nisso. Até porque dentro da constelação, você vai ver que em muitos momentos você às vezes vai ser constelado e é interessante, por exemplo, você unir a constelação que você fez com outras ferramentas, seja barras de Axis, seja Theta Healing, seja até uma regressão, né, para você fazer aí a cura da criança, tá bom? Bom, a constelação familiar, eu acho que o mais importante da gente entender aqui nesse vídeo e até já saber antes de você ser atendido aí pela primeira vez, é que a gente precisa, tudo na nossa vida, né? Quando você percebe que existe alguma coisa que não tá andando tão bem, provavelmente é porque uma dessas leis, elas não estão sendo respeitadas. E eu vou falar quais leis são essas, tá bom? A primeira lei é a lei chamada de lei da hierarquia. O que significa isso? Todo mundo que tá atrás, todo mundo que veio primeiro, sempre é maior do que quem vem em seguida. Isso quer dizer o quê? Os meus pais, o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós e todos os meus ancestrais que estão aqui atrás de mim são e sempre serão maiores do que eu, tá? É importante a gente entender essa lei. E às vezes parece até simples, né? Quando a gente entende, eu sei que eles são maiores, né? E quando a gente fala maior é em questão de respeito, eles têm um peso ali, né? No nosso sistema. Assim como a gente, né? Por exemplo, para quem tá vendo esse vídeo que é mãe, vai entender que existe a lei da hierarquia de mãe e filho. Você é maior do que o seu filho, tá? E o que é esse maior? É como se a gente precisasse entender o respeito e o tamanho dessa pessoa que essa pessoa tem, porque ela te deu a vida, né? Então, quando eu falo que os meus pais são maiores, eu sou um titiquinho de nada, é porque eles me deram uma coisa que eu nunca vou conseguir retribuir para eles, que é a vida. A vida é a coisa mais importante que tem e eles me deram isso de presente. E eu só nasceria da junção, do amor do meu pai com a minha mãe. Então eu sou muito grata pela vida. E se eu sou muito grata pela vida, eu preciso colocar essas pessoas lá em cima, tá? Então essa que é a lei da hierarquia, que às vezes não é muito respeitada. E às vezes é sem querer que ela não é respeitada. Em quais momentos, né? Às vezes você vê um filho, por exemplo, achando que por ter, por exemplo, um diploma, acaba sendo um pouquinho maior do que o pai, que nunca estudou, que o pai que fez até a 4ª série, então o filho acaba se colocando maior do que o pai. Isso não está correto, né? A gente precisa entender que independente, você pode ter feito pós, MBA, no que for, que o seu pai, a sua mãe, sempre vão ser maiores do que você, independente do que eles fizeram, se por acaso algum pai, alguma mãe está desrespeitando a lei, também tem isso, tá bom? A gente precisa ver o pai e não, às vezes, o que ele fez. E essa lei da hierarquia, às vezes, também, ela é desrespeitada, olha que coisa louca. Às vezes ela é desrespeitada, por exemplo, quando você tem uma amizade muito forte, por exemplo, com a sua mãe.
Se você e sua mãe são muito amigas, é importante também tomar certo cuidado. Por quê? Porque pode ser que essa hierarquia não exista, né? É como se as duas pessoas estivessem aí no mesmo patamar. É uma amizade tão forte, uma coisa assim, mãe, eu te ajudo e minha mãe me ajuda também, e eu conto tudo pra ela e ela conta tudo pra mim e a gente fica igualzinha. Aí eu não vejo, assim, essa mãe como uma pessoa grande, tá? Isso é sem querer, tá? Tudo também tá no inconsciente, algumas vezes tá no consciente, mas muitas vezes também tá no inconsciente. E a gente precisa estar atento a essa hierarquia, olhar e ter muito respeito por quem veio, por quem estava atrás da gente, inclusive no nosso sistema familiar, né? Às vezes algumas pessoas, se parar pra pensar, muitas pessoas do nosso sistema que às vezes a gente nem sabe o nome, nem conhece, nem sabe muito bem a história, mas que fizeram uma coisa que foi tão importante e que hoje você não sabe. Então, olha como é importante também a gente conversar com a nossa família, entender a nossa história e vangloriar mesmo esses ancestrais aí, porque foi só por eles aí, pelo amor de cada um, que hoje você tá presente e que hoje você tem esse presentão aí que é a vida, tá? Então essa é a primeira lei do amor, que a gente chama de lei da hierarquia. A segunda lei do amor é chamada de lei do pertencimento. O que significa isso? Significa que ninguém pode ficar fora do clã, ninguém pode ficar fora do sistema, todo mundo tem que estar incluído. E o que acontece em alguns casos é que, dependendo, essa pessoa não é incluída. Exemplo, tá? Que acontece muito na constelação são os abortos, né? Teve uma época, uma geração, talvez, dos meus pais, que tem acontecido muito isso. Era muito aborto, às vezes, sem muito cuidado. E isso para a constelação tem um peso muito forte. Seja um aborto espontâneo ou um aborto provocado. Então, assim, no caso da lei do pertencimento, às vezes o que acontece é a mãe, por exemplo, uma mulher tem um filho e aí aconteceu um aborto, vamos supor um aborto espontâneo. E aí, né, essa criança acaba morrendo, não vem à vida. E aí a mãe olha para aquilo e fala, tá bom, né, eu vou tentar de novo, eu quero tanto ser mãe, eu perdi sem querer, vou tentar de novo. Mas ela não pega aquele filho lá, ela não pega esse filho e coloca no sistema. E às vezes ela nem avisa para a família, não avisa pros filhos, né, que vieram, que houve, sim, um primeiro, mas que ele não vingou, né, que ele não veio aqui para essa existência. E isso, de certa forma, é como se você velasse algumas coisas e isso não é interessante. Não é interessante para a pessoa que está vivendo, né, essa mãe, às vezes, que perdeu a criança, mas para todo um sistema. E em muitos casos também a gente vê de filhos, por exemplo, a mãe querendo, tem uma dificuldade, às vezes tem alguma dificuldade com o filho que não está conseguindo aprender tão bem na escola. E quando você vai constelar, cada caso é um caso, mas às vezes o que já aconteceu em uma constelação que eu fiz foi perceber que essa dificuldade desse filho era por conta de um aborto espontâneo, às vezes uma criança aí que não foi incluída no sistema, tá? Isso acontece também muito, por exemplo, com pessoas na família, às vezes algum assassinato, e aí você deixa de lado esse assassinato e não conta pra ninguém, e exclui isso do sistema como se fosse um segredo, sabe? Pessoas também que estão envolvidas com droga, né? Pessoas que têm algum problema, por exemplo, de psicose, né? Então essas pessoas acabam sendo, de certa forma, não todas, né? Mas algumas acabam sendo sim excluídas do clã e isso não pode acontecer. Até pra gente não ter uma repetição, porque o que acontece é quando uma pessoa é excluída, pode ser que alguém do sistema queira ir atrás dela, que é o que a gente fala que é o desejo inconsciente da morte. Então a gente precisa estar bem atento a isso, tá bom? Que é a lei do pertencimento. Essa é a segunda lei. E a terceira lei, que é chamada de lei do equilíbrio nos relacionamentos. Então você lembra que eu falei da primeira lei do amor, que é a lei da hierarquia, da gente entender que os nossos pais são maiores? Então, só quem tá atrás, os nossos ancestrais, nossos pais, bisavós, são maiores do que a gente. Agora, numa relação, por exemplo, um relacionamento amoroso, a gente tem que entender que temos o quê? Estamos no mesmo patamar, né? Precisa haver um equilíbrio. Inclusive também nas empresas, né? Quando, por exemplo, você abre uma empresa
com mais 2 sócios, né? Essas 3 pessoas, elas têm um equilíbrio na empresa, tem essa igualdade, né? Tem o mesmo peso, tá? E às vezes, inclusive em constelação empresarial, algumas questões que podem surgir na constelação para serem resolvidas, inclusive é isso, não está sendo respeitado esse equilíbrio. Então, na questão dessa lei do equilíbrio nos relacionamentos, um exemplo muito fácil é quando você, por exemplo, tá namorando uma pessoa e aí você tá tendo dificuldade com essa pessoa, você não sabe da onde, o que que tá acontecendo, e aí você constela isso e percebe que um tá maior do que o outro. E aí, às vezes, um tá maior do que o outro, existem vários fatores, né? Um dos fatores pode ser por questão financeira, pode ser por gênero mesmo, pode ser por alguma diferença cultural, às vezes uma pessoa se vê menor porque não entende muito, ou não tem muito conhecimento, e aí acaba se anulando um pouco. E quando isso acontece, quando existe esse equilíbrio, o relacionamento fica ali, meio flutuando. Então é preciso o quê? Deixar ele sólido. Para deixar ele sólido, você precisa entender que você tem o mesmo peso do seu parceiro ou da sua parceira. Eu tenho 50%, tá, da responsabilidade do relacionamento amoroso, e o meu parceiro ou minha parceira tem os outros 50%. A gente precisa entender e respeitar essa lei, que é a lei do equilíbrio nos relacionamentos, que é a terceira lei do amor. Então eu falei das 3 leis e é o que eu comentei no início do vídeo, né, que às vezes a gente até já começa a constelar. Por que eu falo que a gente já começa a constelar? Porque quando a gente consegue entender essas leis e a importância disso, você começa a olhar para a sua vida e falar, poxa, será que sem querer eu tô colocando os meus pais menores do que eu? Será que sem querer eu tô excluindo alguém que não deveria ser excluído da minha família? Será que não é interessante eu olhar para trás e ver quem são os meus ancestrais e honrar esses ancestrais? Será que... Então a gente começa a fazer umas perguntas que a gente entra numa terapia com a gente mesma. E isso é muito interessante, né? Então a constelação, eu falo por mim, mas falo também pelas pessoas que eu conheço que já se constelaram, ela realmente é um divisor de águas mesmo, porque ela mostra mesmo o que está acontecendo. Às vezes a gente está tão perdido, a gente não sabe por onde começar. Então a constelação, a gente entra no campo energético, né? Que aí eu falo sobre isso em um outro vídeo, né? Para falar um pouquinho sobre esse campo morfogenético, para entender como é que acontece a constelação. E a constelação, ela é dividida, ela pode ser feita com bonecos, né, que é uma constelação individual, então uma constelação feita também por pessoas, onde as pessoas representam as questões aí da sua vida. Acho que vale muito a pena. Se você nunca constelou, constele, que é muito interessante. A gente consegue enxergar muitas coisas, seja em alguma doença, às vezes algum problema de pele, às vezes algum câncer que surge, às vezes um desentendimento, uma dificuldade de relacionamento com o pai, com mãe, com o filho, muito questão também profissional. Às vezes muitas pessoas que vêm falando, poxa, eu sou tão boa no que eu faço e eu não consigo vingar na minha profissão, o que está acontecendo? Então são essas questões aí que a gente consegue trabalhar na constelação. Então procure sim um constelador, faça a constelação, que pode te ajudar e muito na expansão da consciência também, viu? Um beijo pra você.